Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais um ano letivo, né, na disciplina de Geografia. Eu gostaria que para vocês acompanharem a nossa aula, peguem o livro de Geografia de vocês para que possam acompanhar a leitura e a explicação. Nós iremos iniciar no capítulo 1, O Mundo Bipolar da Guerra Fria, a partir da página 14 do livro de geografia de vocês. Então peguem aí para que a gente possa acompanhar a leitura e a explicação. O mundo bipolar da Guerra Fria. Neste capítulo, você verá que o mundo no século XX ficou marcado por disputas políticas, militares e ideológicas, que fizeram parte da chamada Guerra Fria, na qual dois países, Estados Unidos e União Soviética, dado ao poderio econômico e militar que alcançaram, concorriam para influenciar os demais. Descobrirá que a Guerra Fria teve consequências no campo tecnológico e político que resultaram no surgimento de alianças entre os países, uma das quais ainda se mantém, como você estudará adiante. Então vamos observar aqui a charge. Então o que acontece? O século XX, né, o século passado, ele foi um século marcado por muitas disputas. Foi o período, né, foi o século marcado pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, e também nós tivemos um período de disputa política e ideológica, né, entre dois países, entre duas grandes potências que se firmaram depois da Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos, que defendia o sistema capitalista, e também a ex-União Soviética, que defendia o sistema socialista. Esses dois países, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eram grandes potências militares e econômicas, que começaram a disputar qual era o mais poderoso, qual era o que mais influenciava os outros países. Então, durante um período, alguns países se aliaram aos Estados Unidos e outros se aliaram à União Soviética. Esse período vai ser chamado de Guerra Fria. Guerra Fria por quê? Porque esse período, apesar da disputa ideológica, não houve um confronto direto entre os dois países, certo? O confronto, né, a disputa era mais ideológica e política. Era para ver qual era o país que tinha mais influência no mundo. Até porque, né, os dois países, como eram grandes potências mundiais, de certa forma, temia atacar o outro e assim promover uma terceira grande guerra mundial. Então a disputa durante esse período era uma disputa ideológica. Por isso que o período ficou chamado de Guerra Fria. Uma guerra que não houve conflito entre os dois países diretamente. Houve entre outros países, mas não entre os dois diretamente. Aqui nós temos uma charge representando esse período, né, da Guerra Fria. Então nós temos os Estados Unidos aqui representando o sistema capitalista, né, o sistema político e econômico que eles defendiam. Aqui nós temos a representação da ex-União Soviética que defendia o socialismo, né? Os dois disputando aqui a hegemonia mundial. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a expansão do capitalismo, que era o sistema adotado pelos Estados Unidos e defendido por eles, certo? A partir da página 15. A expansão do capitalismo e a hegemonia europeia. O capitalismo é o sistema socioeconômico hegemônico no mundo atual. Esse modo de produzir e de organizar a sociedade se desenvolveu na Europa no final da Idade Média e passou a se expandir pelo mundo a partir do século XVI. Essa expansão territorial se deu por meio de diferentes processos, alguns pacíficos, outros violentos, e foi acompanhada pela disseminação da cultura e dos valores europeus para o restante do mundo. Então, o sistema capitalista é um modo de produção baseado na propriedade privada, na livre circulação de mercadorias, na lei da oferta e da procura, onde o principal objetivo é obter lucro, certo? É obter capital. Por isso que o nome é capitalismo, né? Porque o principal objetivo é obter lucro, né? Capital. Então, esse sistema ele começou a se formar ainda na Idade Média e ele se consolidou a partir das grandes navegações, é, é,
que fez com que o sistema ele se expandisse para outras partes do mundo. Começou na Europa, né, e se expandiu para outras partes do mundo. A primeira fase desse processo ficou conhecida como capitalismo comercial e perdurou entre os séculos XVI e o século XVIII. Nesse período, as potências econômicas europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Países Baixos, realizaram uma expansão marítima em busca de novas rotas comerciais. Então, a primeira fase do capitalismo foi a fase comercial, onde a principal fonte de riqueza era o comércio. Durante esse período, né, que foi justamente o período das grandes navegações, que foi descoberto o continente americano, começou a haver uma relação maior comercial da Europa com outras partes do mundo, né, com a África, com a Ásia, principalmente com a Ásia, né, os países asiáticos, Índia, China, né, mas principalmente com as Índias. Então, durante esse período aí, a gente vai ver que vai aumentar as relações econômicas entre os países europeus e o resto do mundo. Vai ser nesse período também que vai haver uma expansão também de domínio territorial. Esses países citados, né, eles vão colonizar o continente americano, partes também da África, partes também da Ásia. Então foi um período em que houve também, de certa forma, uma disputa por territórios, uma disputa por colônias, porque era dessas colônias de onde eles tiravam também grande parte de suas riquezas, né? Matéria-prima para a produção de mercadorias, metais preciosos como ouro, pratas, também pedras preciosas. Então tudo isso aí contribuiu com a expansão do capitalismo, né? Principalmente as grandes navegações. Aqui nós temos um mapa, né, mostrando as rotas, né, comerciais. Nós temos aqui, ó, da Europa. Veja que grande parte, né, era a partir da Europa que ia para o resto do mundo. As grandes navegações, além de terem iniciado o processo de internacionalização do capitalismo, também serviram para expandir a cultura ocidental para o mundo oriental. Além de haver essa relação econômica, havia também uma relação cultural, já que a cultura europeia começou a se espalhar pelo resto do mundo. Por exemplo, o continente americano, que foi colonizado pelos europeus, né? A nossa cultura é muito mais parecida com a deles do que a cultura oriental. Durante o capitalismo comercial, as potências europeias enriqueceram, explorando suas colônias na América e mantendo relações comerciais privilegiadas na Ásia e também na África. Os europeus lucravam com a produção e o comércio de gêneros agrícolas e recursos naturais, além do tráfico de escravos e da venda de produtos manufaturados. Entre as consequências desse processo de dominação estão a escravidão e o genocídio de milhares de nativos da América e da África. A grande quantidade de capital acumulado ao longo dessa fase, principalmente na Inglaterra, foi fundamental para o início da Revolução Industrial, que marcou uma nova fase do capitalismo, que vai ser, a segunda fase vai ser o capitalismo industrial. Então, vejam que nesse sistema, né, do capitalismo, então existe essa relação, né, de exploração, né, para obter lucro. E essa exploração não é só de recursos naturais, são também exploração do trabalho de pessoas. Página 16. A primeira revolução industrial teve início na Inglaterra em meados do século XVIII. Então, lembrando, pessoal, que o desenvolvimento industrial, a revolução industrial só se deu por quê? Porque houve um acúmulo de capital, houve um acúmulo de lucro, e esse lucro foi investido em tecnologia, que culminou na revolução industrial. Um século depois, tinha se disseminado por outros países da Europa Ocidental e por regiões dos Estados Unidos. As inovações tecnológicas que marcaram esse período promoveram um aumento no ritmo de produção de mercadorias e na velocidade do transporte. Nessa fase, a maior parte do lucro passou a ser produzida por atividades industriais, por isso que ficou conhecida como capitalismo industrial. A partir do final do século XIX,
Outras inovações importantes aumentaram ainda mais a capacidade de produção das indústrias. Entre essas novas tecnologias estavam máquinas e fontes de energia mais eficientes, como a eletricidade e o petróleo. Além da especialização do trabalho em uma única etapa de produção, esse momento marcou o início da segunda revolução industrial. Esse novo contexto provocou o surgimento de grandes empresas e a necessidade de investimento cada vez maiores, o que levou à ampliação da participação dos bancos na economia, tanto emprestando dinheiro para as empresas, quanto também participando diretamente do processo de produção. O capital industrial, ou seja, o lucro obtido com a indústria, assim como o comercial, o agrícola e o setor de serviços, passou a depender bastante do capital bancário. Assim inicia-se a fase do capitalismo financeiro. A partir do avanço da industrialização dos países da Europa Ocidental, em meados do século XIX, surge a necessidade de ampliação dos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Como os continentes africano e asiático ainda não haviam sido ocupados, as potências europeias iniciaram uma nova corrida colonial, em busca de territórios que suprissem suas necessidades. Nesse processo, conhecido como neocolonialismo, mais povos e territórios foram explorados, a partir dos interesses europeus, que tentaram impor a cultura ocidental na África e no Oriente. Essa dominação econômica, política e cultural era justificada pela ideologia do fardo do homem branco. O fardo seria uma suposta missão civilizatória, na qual o europeu teria o dever de levar o progresso técnico, científico, moral a povos menos desenvolvidos, ou seja, aos africanos e também aos orientais. A mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil na época da colonização. Por outro lado, o neocolonialismo também acirrou disputas de interesses e rivalidade entre as potências europeias. Esse cenário de conflito gerou uma corrida armamentista no início do século XX e a criação de alianças que culminaram com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, como nós podemos ver aí, então o sistema capitalista vai passar por várias fases e cada uma dessas fases ela vai se ampliando, né? Vai pegando várias áreas do mundo. Então começou com o capitalismo comercial, com as grandes navegações, com o lucro obtido com o comércio, foi-se investido em tecnologias, aí surgem as indústrias, aí nós temos a segunda fase, que é o capitalismo industrial, com o aumento da produção industrial, né, aumentou-se também o lucro. Esse lucro também investido em tecnologias que vai culminar em novas máquinas, em novas fontes de energia, que vai surgir aí, né, mais uma fase, né? No caso aí, esses investimentos, vai surgir aí os bancos, né, que vai guardar esse dinheiro e emprestar para as empresas, né? Os bancos também vão financiar o processo produtivo. Aí vai surgir uma nova fase do capitalismo, capitalismo financeiro. E por último, que é o que a gente vai estudar depois, né, temos também o capitalismo informacional, que é a fase que nós temos agora, que é esse capitalismo onde o conhecimento, né, é o que gera riqueza, né? O país que tem conhecimento, que tem tecnologia, é que vai dominar. Dito isso, nós vimos que tudo isso aí vai gerando conflitos. Veja que por diversos momentos nós vamos ter países dominando e países dominados. E com isso, com essa disputa, vai haver também disputa entre os países que estão nessa corrida, né? Esses países que estão querendo acumular riqueza. Então nós vamos ter aí a disputa entre grandes potências. Essas disputas vão culminar com a Primeira Grande Guerra Mundial, né? E depois com a Segunda Grande Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, aí nós vamos ter também uma disputa ideológica, que é o que a gente chama de Guerra Fria. Mas isso a gente vai estudar mais na frente. Por hoje nós vamos ficar até aqui, tá certo? Vou deixar aí para vocês mais um vídeo para que vocês possam assistir e entender melhor, né, mais aprofundado, e também algumas questões aí da atividade.
Então, boa aula para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau!